Parece que é normal no meu canal aparentemente a gente discutir humor, por causa que não sei, eu sou a pessoa que odeia humor, mas geralmente estou discutindo ele por sei lá qual motivo. Mas vamos falar sério aqui. Uma coisa importante para se pensar sobre humor é que o humor ele é uma arte, digamos assim, vamos colocar como arte. Mas dentro das artes ela se encontra numa posição especial, é a arte crítica. Então um humor, independente de qual situação que ele for, ele sempre será crítico. E existem diversas maneiras de se ver o mundo, né? E uma delas é a maneira crítica. Então a gente vai olhar para a sociedade e vamos fazer uma visão satírica dela. E existem vários trabalhos críticos que são bem renomados e tal. A gente sempre fala de um que é Lolita, do Nabokov, que é o tipo de leitura crítica que a pessoa pode olhar e pensar: nossa, isso aqui está glorificando pedofilia, por exemplo. Você pode fazer essa visão do livro, mas a gente sabe que não é esse o caso. Que o Nabokov escreveu esse livro para ser uma crítica a esse tipo de estilo de vida, né? E de novo, você pode olhar para isso e pensar: ok, isso aqui é transgressor, isso aqui é, sabe, não gosto de estar nesse lugar. Mas aí que está o motivo do humor existir. Porque, sendo ele crítico, o objetivo dele é colocar a sua mente num local que você muitas vezes não quer estar. Entende? Então, quando a pessoa vira e fala: humor quinta série, não é um humor inteligente. Cara, você está errado, por causa que o humor, quase que em toda a sua existência, sempre inerentemente estará inserido na sociedade, em que o autor da piada ou do conto humorístico está inserido de fato no tempo, no zeitgeist geral da sociedade em que ele foi construído. Então quando você vira e fala, faz uma piada de gordo, por exemplo, existem tantas coisas a ser ditas sobre a mínima, sabe, a observação mais tosca sobre uma piada com um gordo. Primeira coisa, se a sociedade, tipo, por exemplo, visse gordos como uma coisa boa, não se faria tanta piada com gordo assim. Por exemplo, piada com magro se faz muito pouco, é bem menos do que com gordo. E quando se faz com magro, que é uma coisa que as pessoas geralmente almejam ser, é porque a pessoa é magra demais, tá ligado? Então quando você vê um cara de, tipo, não vou dizer tipo um cara de 18 anos assim, que geralmente quando você é mais jovem, sabe, ser magro é um pouco mais fácil. Mas um cara de 50, 40 anos, e quando o cara tira a camisa você vê as costelas dele assim, tá ligado? Aparecendo. Esse tipo de pessoa é que vai ser o alvo de piada. Nunca uma pessoa de peso comum, altura comum, aparência, sabe? Tipo, não precisa ser o cara mais bonito do mundo ou o cara mais feio, mas uma aparência assim, tipo, agradável no geral, tá ligado? Essa pessoa nunca vai ser alvo de piada. Nunca, tá ligado? Por causa que ela é uma pessoa padrão e a piada sempre vai martelar contra o padrão. Essa pessoa é padrão e a piada sempre vai pegar quem não está no padrão. Porque a piada é uma análise da situação da população. Não tem graça você fazer piada com uma pessoa que é padrão. Nunca teve. Por causa que a observação, que observação que tem sobre o padrão? A não ser que o padrão, a análise feita sobre o padrão é justamente uma análise de repetição. Mas aí a piada não é só sobre tipo, uma pessoa em particular ou um tipo de grupo de pessoas. Por exemplo, uma piada nunca vai chegar e começar tipo, eu vi um cara com um peso comum na minha frente e ele fez alguma cagada. Sabe, tipo, por que você vai especificar que ele tinha o peso comum, sabe? Não tem motivo. Você só vai especificar o peso de uma pessoa se essa pessoa tiver alguma coisa de diferencial nesse peso. São características inúteis, sabe? O humor sempre será crítico. E por isso que existem visões diferentes sobre o humor. Então, que nem eu falei, Lolita, do Nabokov. Vai ter gente que vai olhar pela visão crítica. O cara está criticando o gosto de certas pessoas que é meio estranho. E vai ter a pessoa que vai olhar para isso e pensar, o cara está glorificando isso. E isso é normal, cara. Isso é normal em qualquer produção que expresse sentimentos humanos. Só que o que acontece de mais bizarro é que existe uma avalanche de pessoas que está vendo o humor como
literalmente o pensamento do humorista, tá ligado? Especialmente por causa da questão do stand-up, né? Ou seja, não é o humor de personagem, é o humor de cara limpa, no caso, né? E, gente, é uma piada, velho. Não é o que o cara pensa, muitas vezes, sabe? As pessoas até pensam, caramba, se o cara tá falando é porque é o que ele pensa. Muitas vezes não, muitas vezes é uma análise mesmo. E mesmo que seja o que o cara pensa, ainda pode ser levado pelo lado da análise. Um humor que é muito famoso é o sitcom, que é um humor situacional, que é uma situação, uma coisa que não é engraçada no geral, mas devido à situação em que ela acontece, ela se torna engraçada. Então tem muita gente que fala, piada mal construída é piada de peido, piada de vômito, piada de, sei lá, caganeira. Isso são piadas que não são bem construídas, não são piadas inteligentes. Mas isso sempre depende da situação em que o contexto todo está sendo inserido. Então, por exemplo, cara, se você está com uma vontade monstra de soltar um punzinho, mas você está preso num elevador com outras pessoas, você pode falar, é uma piada barata de pum. Sim, mas ao mesmo tempo também é uma análise. Por causa que se for parar para pensar, olha tudo que está envolvido nessa situação toda. Você está com vontade de soltar um pum, mas você não quer incomodar as pessoas que estão à sua volta. E tem o constrangimento do barulho, que as pessoas vão saber que você soltou, tá ligado? Então existem várias questões que o ser humano não quer discutir porque elas são meio nojentas, ou sabe, elas tiram as pessoas da zona de conforto. Porém elas são necessárias de discutir também. E é para isso que existe o humor, para a gente discutir esse tipo de coisa. Que parece que as pessoas perderam a visão disso daí. Que não é apenas, fui lá e xinguei um cara que é diferente de mim. Existe um motivo para existir esse xingamento em específico, tá ligado? E o bom humorista, ele vai fazer essa piada. E o objetivo dele é que você entenda que essa piada está apontando uma falha da sociedade. Se a piada for mal construída, existe o que se chama de falha de tradução, né? Quando falha de interpretação, no caso. Você não entende o que o cara quis dizer com essa tal piada. Só que todos somos passíveis, que nem eu falei. O Nabokov, que é um autor conhecido russo, conhecido, ele escreveu esse livro Lolita que até hoje as pessoas não entendem direito. E você vai falar, o livro é ruim por causa disso? Não, velho, o livro é ótimo, mas tem gente que não vai entender. Por mais escancarada que seja a ideia do cara, tem gente que não entende, sabe? Então faz parte. Não entender uma piada ou achar uma piada de mau gosto, geralmente é porque você realmente não entendeu a piada, tá ligado? Por causa que não tem motivo pra pessoa ir lá e fazer uma piada absurda sem ter uma análise por trás, sabe? Tem uma piada tosca de vômito, por exemplo. É uma situação desconfortável que as pessoas não querem pensar, sabe? Então para você pra pensar, você tá longe de casa, você tem que pegar um ônibus para voltar para casa ou pegar um ônibus para ir pro hospital, digamos assim. E você passa mal. É meio-dia, você vomitou, sujou toda a sua roupa, você está todo vomitado, tudo sujo de vômito. E você está longe do hospital e longe da sua casa. Você não pode tomar um banho, você está longe de tudo. O que você faz, cara? É uma situação que tipo, as pessoas podem falar, um humor vagabundo. Mas se você for parar pra pensar, é um humor de análise muito inteligente, sabe? Por causa que ele tá colocando uma situação que é uma situação que as pessoas passam, cara. E ela tá, mas a graça é justamente que ele tá fazendo você pensar nisso de uma maneira cômica. Mas é uma situação séria, cara. E agora, você vai pegar um ônibus, se você vê que está todo vomitado, como que as pessoas em volta vão reagir? Ou você vai puxar um táxi? O cara vai querer que você sente no táxi, todo vomitado? Sujar o banco dele? É um incômodo que as pessoas não se questionam durante o dia a dia. Por causa que as pessoas não passam por isso muitas vezes, sabe? Mas acontece. Então, quando o humor ele tem uma construção crítica, ele geralmente é bom. Só que muitas vezes tem que colocar a pessoa nesse humor. E nesse caso, os sitcoms, né, americanos, eles são bons em colocar a pessoa na situação onde o humor está inserido. Embora geralmente as piadas lá não tenham tanta graça, por causa que tem a barreira da cultura e também tem a barreira de que geralmente a análise é muito rasa também, sabe? Mas tudo bem, não tem problema.
Esse não é o problema. O ponto que eu estou tentando apontar é que, mesmo que a análise seja rasa, existe uma análise. Mesmo na piada mais sem graça, existe uma análise a ser feita sobre ou a sociedade, ou a situação que está acontecendo, o fato, ou sobre você mesmo e como você se relaciona com o humor que está sendo apresentado. Porque se uma pessoa criou uma piada que realmente não conversa em nada com você, isso também fala sobre você. E isso é uma análise interessante. Então, que nem eu estou falando, o humor é uma arte crítica. E por mais baixo que você acha que ele seja, ele provavelmente tem alguma coisa a dizer sobre uma certa visão de mundo. Mesmo que você discorde, ou que você ache mal feito, ou que você ache chato, ou tosco, ou errado, o humor é o local onde você tem a liberdade de expressar certas ideias que podem parecer erradas, sem correr tanto risco de represália. Só que estamos vivendo num mundo diferente hoje em dia. Um mundo que não entende humor. A partir do momento que o mundo não entende mais humor, o que acontece? Todo mundo começa a criticar o humorista como se a piada dele fosse ele. É uma coisa que, nossa, devia ter parado nos anos 50. Acho que nem nos anos 50 era tão pesado assim, que nem é hoje, sabe? As pessoas realmente acreditam que a arte que uma pessoa faz representa ela. Então daqui a pouco vai chegar no momento que o cara vai ter que, sabe, o cara que fizer um filme de terror sanguinário aí, pô, ele é um assassino na vida real. Sendo que geralmente é o contrário. Atualmente temos um exemplo, né? Que é esse caso Neil Gaiman aí, tá ligado? Que é o cara que sempre saiu por aí, sabe? Se prezando por ser o cara certo, o cara bonzinho, não sei o que. E é esse cara, especificamente esse cara que geralmente é o pior de todos, sabe? Por causa que se o cara precisa ficar passando a imagem de que ele é bonzinho, provavelmente é porque ele não é, sabe? As pessoas que não passam tanta imagem de bonzinho, essas aí que são as de boa, tá ligado? Essa galera geralmente é de boa. O cara que se esforça pra parecer o gente boa, esse cara é provavelmente o cara que tá errado, tá ligado? Você pode chegar e falar, não, Rafinha Bastos é o cara do mal, tá ligado? Não, cara, não é porque ele falou umas abobrinhas que ele é o cara do mal, tá ligado? É provavelmente o contrário. O cara que não fala abobrinha é o cara malvado, tá ligado? Porque esse cara tá tentando esconder as merdas que ele faz. O cara que expõe merdas a todo lado, esse cara não tem o que esconder, tá ligado? Logo, tipo, ele não é o bandidão, tá ligado? Isso aí é uma lógica até que simples, assim, sabe? E eu vejo muita gente, tipo, ficando surpreso com esse caso, por exemplo, do Neil Gaiman, assim, de, tipo, falar, cara, o cara, pô, era meu ídolo, adorava ele. Tava meio que na cara, sabe? O cara escondendo, assim, os seus podres, sabe? Sempre cantando seus louvores a todos os ventos. É meio curioso isso daí, sabe? Mas é isso que eu tô falando. A análise que te leva para um local desconfortável, ela é muito importante também. E hoje em dia tem um certo movimento de tentar culpar as pessoas que trazem a análise à tona por comportamentos ruins, ou associar a pessoa que fez a análise sobre uma coisa ruim à coisa ruim que ela está analisando. Sabe, é uma coisa muito bagunçada isso daí, sabe? A interpretação de texto, a interpretação de intenções tá muito perdida hoje em dia. O que eu acho muito perigoso. Eu queria que a gente tivesse passado do tempo em que uma piada fosse uma coisa que fosse mexer com a sociedade, sabe? Mas não, a gente tá vivendo nesse tempo mesmo em que o cara que falou uma coisa que eu não gostei é um criminoso. E o cara que fala que eu gosto, só se tiverem provas contundentes, será considerado um criminoso, que é o caso do Neil Gaiman aí, e o caso do Rafinha Bastos. Que o Rafinha Bastos falou que ia comer um nenê, logo ele é um pedófilo. E o cara que fala que não respeita mulheres, mas na vida privada tá fodendo com todo mundo, contanto que não tem nenhuma prova, ele é um cara bonzinho pra sempre, sabe? Então sei lá, é curioso. Eu acho essa análise das pessoas pelo que se fala meio perigoso, porque, que nem eu falei, você pode ficar o resto da sua vida cantando louvores sobre si próprio. Significa que você foi a melhor pessoa do mundo? Provavelmente não. Então, é isso que eu estou tentando falar sobre o humor. O humor, ele vem de um local crítico.
O humor, ele vai apontar para as falhas da sociedade. E ele vai te fazer rir não só pelo absurdo que está presente na sociedade como em geral, mas também pela ironia das situações. Por exemplo, vou dar mais um exemplo, já que estamos cheios de exemplos aqui dessa vez. Pense que você está numa madrugada aí, você tomou todas no bar, tá passando mal, cara, te dá ali uma diarreia. Está andando pela rua e agora tá tudo fechado, sabe? Passou da meia-noite, madrugada, você tá passando mal, cara. E você tá com uma vontade monstra de ir ao banheiro. E você já percebeu, cara, não adianta, eu posso ir correndo pra casa, eu posso pegar um táxi, eu posso fazer qualquer... Não vai dar tempo. E eu tenho um bueiro na minha frente, no meio da rua. E eu vou ser obrigado a cagar aqui no meio da rua, cara. É uma situação constrangedora, é uma situação zoada. Mas também é engraçado. Porra, imagina que você tá tão mal que você tem que cagar num bueiro, velho. É uma situação engraçada. É inerentemente engraçada, sabe? Uma situação que não se passa, é incomum, é bizarra. Mas é o puro suco da humanidade, sabe? É o puro humano. O cara bebeu todas, passou mal na rua, sabe? Isso acontece direto. E as pessoas, sabe, elas sentem o que o cara tá sentindo ao ver essa cena, tá ligado? Ou ouvir a piada sobre, tá ligado? Acontece, as pessoas acham engraçado pra caramba. E é isso, essa é a parte do humor. Existe uma crítica por trás de tudo isso? Existe. Vocês param pra pensar, por exemplo, pô, todo mundo caga pelo menos uma vez por dia, tá ligado? E aquele foi o momento que o cara teve de vontade de fazer. Então, pô, o que você faz? Não tem o que fazer. É uma coisa natural. Só que não se espera que a pessoa vai fazer isso no meio da rua, por exemplo. Por causa que isso aí é uma coisa inusitada. É aí que tá a graça. É a análise da sociedade no geral. Nós não estamos acostumados a uma pessoa cagando no meio da rua, tá ligado? Essa que é aí que está a graça da piada. E é uma análise, não deixa de ser uma análise. Ah, daí vai a gente falar, não é humor inteligente. Por causa que é uma piada de bosta. Literalmente, no caso, né? Mas é isso mesmo, cara, é isso mesmo. É uma piada de cocô. E é isso. Não significa que ela é idiota. Sabe, então tem muita gente da academia que é o sommelier de piada, tá ligado? O cara vira e fala, ah, não, a piada essa aqui é uma piada vagabunda, tá ligado? Não, velho, não. É porque provavelmente ela não conversou com você porque você nunca parou pra analisar esse tipo de situação, tá ligado? Então é isso. Se você achar, não, piada ofensiva, piada não sei o que, isso fala mais sobre como você vê a sociedade do que como realmente a piada é, tá ligado? Mas enfim, eu quero deixar uma última análise, agora sério mesmo, sem zoeira, sem nada. Que é, a gente tá vivendo num mundo onde a cada dia existe mais cerceamento de liberdades individuais e liberdades de expressão. E eu acho muito curioso que a extrema direita de todos os lados políticos é que está levantando a bandeira da liberdade de expressão, sabe? O que é muito estranho para mim, por causa que, por exemplo, aqui o Brasil passou por anos e anos de ditadura a fio, e quando deu as diretas já lá, era a galera da esquerda que estava levantando a bandeira de, pô, liberdade de expressão e não sei o que. Só que agora passou um tempo e a esquerda é a galera que tá tipo, não, vamos cercear a liberdade de expressão aqui, tu não pode fazer piada com isso daqui. E a direita extrema, que são os caras mais ligados aos autoritários, é a galera que tá levantando a bandeira da liberdade de expressão. Cara, você não tá entendendo que isso é meio irônico? Existe uma piada nisso também. De que os caras que defenderam a liberdade de expressão no passado são os caras que estão tentando cercear agora. E a galera que, tipo, literalmente quer cercear a liberdade de expressão é a galera que está levantando a bandeira da liberdade de expressão hoje em dia. Não é meio estranho que as coisas viraram do avesso? Não é meio irônico? Existe uma piada intrínseca nisso, eu só não sei colocar isso num papel, assim, como uma piada de fato, sabe? Mas, cara, é uma situação muito humorística da vida real mesmo, sabe? Que as coisas estão se invertendo de uma maneira que é meio bizarro, é meio esquisito, sabe? Que a galera que nos anos 90 ia defender, sei lá, uma letra de banda punk falando real sobre a vida, tá ligado?
é provavelmente a galera que ia cancelar a mesma banda por causa de, sei lá, porque expressou uma realidade da vida, sabe? Enquanto que a galera de antigamente que provavelmente ia cancelar a banda só por falar, é a galera que tá literalmente levantando a bandeira de vamos lá e fale o que tu quer agora, tá ligado? Eu não entendo muito bem o rumo que essa sociedade está tomando, tá tudo muito estranho, por causa que, de novo, a esquerda sempre foi o lado padroeiro das artes, e agora parece que você não pode mais fazer o que você quer mais, por causa que são eles mesmos que são os primeiros a te julgar, julgar a sua arte, julgar a sua maneira de criticar o mundo, o que é esquisito. Enquanto que a direita, que geralmente está mais ligada a coisas concretas e lógicas e não sei o que, esses caras que estão dizendo, véi, se expresse da maneira que tu quer, tá ligado? Eu acho isso meio esquisito. Eu acho isso meio errado, parece estranho, não tô gostando. E de novo, como bom humor, isso fala mais sobre mim do que sobre qualquer outra coisa. Mas eu quero deixar essa reflexão. Por favor, gente, vamos voltar como era antes, sabe? Vamos deixar as pessoas se expressar do jeito que elas gostam. Pô, esquerda, vamos parar com esse tribunal aí do politicamente correto. Desde quando a esquerda apoia o politicamente correto, sabe? Isso era coisa de gente conservadora, tá ligado? Tipo, pelo menos antigamente era. E agora parece que você ser o esquerdinha é você ser o cara que quer que todo mundo seja politicamente correto. Quando que isso começou, tá ligado? Quando que a esquerda deixou de ser a galera subversiva para começar a ser o cara coxinha, tá ligado? Então, esse mundo tá muito estranho. Eu não compreendo mais esse mundo, porque eu desde muito jovem sempre fui muito subversivo, sempre gostei das piadas mais nojentas e escabrosas possíveis, da mesma maneira que eu gosto do terror mais bizarro, da mesma maneira que eu adoro ler essas revistas da EC que estavam sendo canceladas lá nos anos 50 pela comunidade conservadora. Só que agora é meio que a galera que era pra ser subversiva que tá querendo cancelar as coisas. Então, acho que essa é a grande piada da nossa geração. O movimento da galera que era a favor de você ser livre, esses caras são os que vão julgar você agora. E a minha dica para você é: faça como o Neil Gaiman. Finja pra esquerda que você é o cara do bem, que você tá do lado deles, que eles vão acreditar em você, mesmo que você seja o pior cara do mundo. Mesmo que você na vida real esteja surrando mulher de cinta e tudo, contanto que eles não saibam e você fale que você está do lado deles, você sai bem, você está livre, cara. Ai. Tá faltando discernimento. Discernimento pra essa galera. Fica meu aviso aí.